Bom, gente, vamos começar a nossa live de hoje. Eu quero, já como eu agradeci o mestre, quero falar também a vocês como eu conheci o mestre, né? Eu Diga. conheci o mestre Tabosa ainda garoto, não sei se o mestre lembra. Lembra, Era lembra? tanta gente, né? No Não, mas Jebs, vocês foram diferentes naquele evento. o primeiro Jebs que eu participei foi em 87, foi no Mato Grosso. Mato Grosso, depois São Luís do Maranhão. Aí depois teve aquele episódio que eu nunca esqueço, em Fortaleza, o senhor jogando com o Espirro Mirim. O Ah, senhor lembra disso aí, né? Daquela cabeçada que o senhor deu nele. mas ele é rápido. Eu só fiquei com um pescoço travado, porque ele ainda saiu de rolê, aquele desgraçado. Ele deu uma armada, sei lá o que danado ele fez, que o senhor Ele deu deu uma uma armada, cabeçada. ele deu um martelo rodado, eu entrei por baixo, mas o pescoço, o trapézio travou na mesma hora, mas ele ainda caiu de rolê. Aquilo é um gato, mestre. Um gato, um gato. É um gato, é um gato. Faz tempo que eu não vejo. Faz tempo que eu não vejo ele, nem sei notícias dele. Eu encontrei com ele, foi o finalzinho em novembro do ano passado, em São Paulo. Opa, tá Tá lá. do mesmo jeito, tá do mesmo jeito. Um graveto. Então vamos lá, mestre. Vai, Tá, mesma coisa. Vou começar assim, mestre. diga. Quando foi que o senhor viu capoeira pela primeira vez e quando começou a praticar a capoeira? Vi e comecei. Porque Igual, na mesma hora. é praticamente no mesmo dia, porque eu já ouvia falar de capoeira, mas não sabia, nunca tinha visto a capoeira em si. Sou carioca, mas meu pai é militar, a gente mudou para vários estados, e eu via que na Marinha tinha capoeira, e no Rio tinha pernada. Mas eu nunca tinha nem visto também, eu era muito criança. Quando a gente veio para Brasília, em 60, eu fiz aqui o primeiro ginásio, foram 4 anos. Quando eu entrei para o científico, naquele tempo chamava científico, eu soube que ia ter uma demonstração de capoeira e eu fui ver, pensei que ia ser. Agora, bom, agora eu vou ver o que é capoeira mesmo, né? Encontrei um baiano, uma única pessoa, falador, dando golpe por cima das cabeças das pessoas que estavam assistindo. As pessoas só faziam se contrair, nem esquivar faziam, só contraíam. Parava um martelo na têmpora. Eu falei, cara, esse baiano fala demais. Mas se eu aprender a fazer o que ele faz, eu me dou por satisfeito. Me matriculei e comecei a capoeira nesse ano de 1964 com o Aldenor. Aldenor que a gente chamava de... Posteriormente, naquela época não tinha esse título, esse desígnio de mestre, era professor. Então ele era Professor nosso Aldenor. Aldenor, depois mestre Arraia. Esse Arraia, o senhor conheceu quando? Foi nesse dia, 1964. Ah, Mestre Arraia é o Aldenor. tá A gente certo. não chamava ele de mestre, e chamava ele de Ah, professor. Mas entendi. intimamente de professor Arraia, ou professor Aldenor, entendeu? Certo. E o senhor sabe de quem foi, de quem ele era aluno, mestre? Bom, ele, naquela época, amigo, vamos nos reportar na história, né? Tem muita gente aí que está ouvindo, você também deve ter sido nem nascido nessa época de 64, 60. Eu nem era, eu sou de 70. Então, para você ver. Então vamos ter que reportar na história. Na história da capoeira nessa época, de 60, na década de 60, nós só tínhamos os pilares de mestre Biba e mestre Pastinha. E eles dominavam a capoeira. O mestre Pastinha dominou muito mais em tirar a capoeira da rua, como todos falam, e colocar dentro de uma sala, formando uma academia. Certo. Então, quem podia fazer com ele, que pagasse, entrasse, que matriculasse, era aluno de mestre Bimba, aluno da capoeira regional. Os outros ou era da Angola, com o mestre Pastinha, ou faziam por tudo que era lado. O Aldenor era um desses. O Aldenor era um desses que fazia para tudo que era lado. Apesar do pai dele foi ministro aqui em Brasília. Tinha dinheiro, mas ele pesquisava tudo. O amigo de casa, de garagem com ele, era um sujeito chamado Ubirajara. O acordeão? O Bira, e depois foi chamado de acordeão no Mestre Bimba. Mas eles se conheceram quando ele era o Ubirajara.
E o Aldenor, quando era Aldenor, não tinha nada de arraia. Entendi. Então ele treinava com o Birajara. O Birajara também treinava com ele sem mostrar tudo. Porque o mestre Bimba não permitia que mostrasse as aulas dele fora da academia. Tem um capoeira aqui em Brasília, que é o mestre Sandoval, que era do mestre Bimba. Ele era um cara até que tinha projeção dentro da academia. Quando ele tinha um amigo também, na mesma situação do Adenor, foi ensinar, ele disse, vamos para a academia. O cara estava angariando, conquistando um aluno para a academia do mestre Bimba. Falou, cara, vamos para lá, você vai gostar, tá? Eu já vou te ensinar a sequência que ele vai te ensinar, para você não chegar cru. Rapaz, ele ensinou a sequência do mestre Bimba, levou o cara para a academia do mestre, aí apresentou, amigo do Sansão, tal, que legal, vamos lá. Começou a ensinar a sequência, quando o mestre sacou que ele sabia a sequência, ele perguntou, ué, mas peraí, você já sabe a sequência? Que aluno novo é você? Como é que você sabe essa sequência? Ele falou, o Sandoval me ensinou. Ah, é? Muito bem. Sandoval, você agora só pode frequentar a academia, porque você é professor, todo sábado. E o seu aluno fica. Pô, expulsou o cara, rapaz. Expulsou. Então, era bom que esse tempo voltasse, mestre. Tem muitos indisciplinados por aí, né? Oh, meu Deus, só é o que tem. É verdade, é verdade. Só é o que tem. Bom, então o senhor já respondeu até uma outra pergunta que eu ia fazer. Quais eram as... Não, aí eu já vou pular, né? Porque eu ia perguntar ao senhor como era a capoeira quando o senhor começou, se falava em capoeira regional e capoeira Angola. Sim, as duas. O Aldenor, quando veio para Brasília, então com esse contato com o Bira, com o acordeon, ele trouxe já um molde não perfeito da Academia do Mestre Bimba. Ele não era frequentador da Academia do Mestre Bimba. Mas ele trouxe com essa frente, com essa bandeira, capoeira regional. Capoeira regional. A Angola eu demorei a conhecer. Já fui conhecer mais adulto. Aliás, não tão adulto. Apareceram aqui em Brasília alguns angoleiros. O Pernambuco, que tocou no disco do Traíra, apareceu por aqui. E gozado, naquela época nós tínhamos uma norma, uma ética. Quando chegava um capoeira de fora, a gente era apresentado através de um padrinho. Ou ele tinha um padrinho e a gente tinha que arranjar um padrinho. Para se encontrar numa roda fechada, os dois saírem no jogo brabo. Ixi! Aí o padrinho ficava defendendo o que ele chamou e o outro aqui. O Pernambuco foi assim, cara. Fomos para uma sala e o pau quebrou. Olha que cabeça, era uma forma. Mas também era uma época que a capoeira tinha que se fazer presente, né? E aí apareceu já a Angola e a regional tendo esse conflitozinho, mas no final todo mundo saía amigo. Mesmo com um galopante, um godeme na boca, um tal na orelha, uma queda. Mas no final era capoeira. Era legítima capoeira. Um completava o outro. Se conheciam e depois iam trocar ideias. Depois da porrada, trocar ideias. Exato. Não é sadio desse jeito? É sadio. Não, hoje em dia o cara... Hoje você não pode triscar que fica de seu inimigo. Pô. Quer ele pegar na rua em todo lugar. Na rua, fica inimigo. Não pode. Mestre, quais eram as dificuldades que existiam quando o senhor começou a praticar a capoeira? Bom, a minha dificuldade em particular era a distância de tudo. Porque eu era novo. Quando eu comecei capoeira, eu comecei primeiro judô. Aí quando apareceu a capoeira, eu fiz os dois ao mesmo tempo. Não deixei o judô. Eu dava aula de judô, inclusive. Mas eu tinha o quê? 16 anos, 17 anos. Eu não podia viajar assim, nem meus pais deixariam. Meu pai militar, eu nem deixava. Conclusão, onde tinha a verdadeira capoeira, que a gente podia ver o que era em Salvador. A gente tinha que pegar um ônibus, que avião nem pensar. Pegar um ônibus, levava 2 dias.
O Rio era mais próximo para mim. Mas o Rio eu começo a frequentar mais com 18 anos. Aliás, 18 anos. 18 e diante eu comecei para o Rio. Ah, legal. Aí tem aqui, quais eram os capoeiristas conhecidos na época que o senhor era aluno? Algum que o senhor admirava? Bom, conhecer mesmo de perto eu não conhecia, né? Aí comecei a ouvir falar de acordeão, ouvi falar do pessoal do Mestre Biba, Saci, Cascavel. O Saci eu vim conhecer no Gebes. Sim. Ele era o coordenador, né, o técnico da delegação baiana. Assim, eu conheci, desculpe, antes, no Brasileiro, no Campeonato Brasileiro que a gente participou, e o Saci era competidor. E competiu com o nosso aqui, no final, primeiro e segundo lugar, com o Monera, que foi meu aluno. Foi o único jogo que saiu bom lá. O resto foi uma pancadaria sem nexo, sem nada, agarrão. Era um sumô mal feito, a capoeira nenhuma. Não existia. Aí outro, além do Mestre Biba, Mestre Traíra, esses nomes antigos eram os meus referenciais, mas de nome. Certo. Mas de presença, presencial, só depois. Só mais tarde. Tá bom. Joia, já que o senhor falou do Rio de Janeiro, eu sei que o senhor participou com o pessoal do Grupo Senzala do Festival Berimbau de Ouro. Certo. Conta aí pra gente como foi isso, mestre. Nós aqui tínhamos já agora firmado, aliás, o Aldenor tinha saído de Brasília, porque ele era um militante político. Ele tinha um ano mais do que eu, mas ele era um militante político aqui, e o pai dele era ministro, e ele teve confusão com a época da Revolução, 64, né? Ele teve que sair fugido daqui. E aí quem teve que dar continuidade fui eu, o Cláudio Danadinho e o Fritz, foram 3. E o Cláudio, que veio do Rio, que era filho de militar também, conhecia o pessoal lá da Zona Sul, que fazia capoeira. E nós, era da Asa Sul. Por coincidência, não tem nada a ver uma coisa com a outra, só a terminologia. Aí quando ele falou para mim, olha, Tabosa, tem um pessoal do Rio igual a gente. Todo mundo estudante, da Zona Sul, quer boa vida, está estudando, mas quer malhação, quer isso e aquilo, joga capoeira bem e querem te conhecer. Aí eu fui, de ônibus, naquela época só transitava de ônibus, só viajava de ônibus. Levou quase que um dia, 24 horas naquela época, cara. As curvas, eram muitas curvas, fechadas e tal. Aí eu falei pro Cláudio, olha, a gente vai chegar cansado, cara, essa viagem. Por favor, você vai querer me apresentar a eles direto, mas eu não vamos jogar, não. Não tem condição física, cara. Vamos fazer o seguinte, a gente apresenta no outro dia, tu me apresenta no jogo, numa roda. Foi o mesmo que dissesse o contrário, né? No que entrou lá, a sala estava fechada, o gato, era o último dia deles que eles tinham alugado aquela sala, ele deu uma benção, arrebentou a porta, porque eu estava presente e ele queria me ver jogar. Digo, pelo amor de Deus, ô Cláudio, eu falei para você. Mas o gato queria porque queria, o cara era... O gato era aquele gato arisco, né? Aí, conclusão, roda... Cada jogo que eu fazia, eu ia pro banheiro vomitar e voltava para outro jogo. Nossa Senhora. Foi assim, cara. Foi assim. E aí eles gostaram de mim, não porque eu estava indo lá vomitar, porque eles não viram isso. Eles só viram que na hora a gente jogava duro, né? Aí foi quando o mentor do grupo, que é o Rafael, gostou, perguntou se eu e Cláudio não podíamos participar do Berimbau de Ouro em 1967, que foi o primeiro. A gente estava treinando isso lá em Laranjeira, na cobertura do prédio dele. Eu falei, vamos. Aí nós fomos. Aí essa competição era que nem aquela taça Júlio Rimet. Lembra a taça de futebol Júlio Rimet? Você tinha que ganhar 3 vezes consecutivas, ficava com a taça. O time que ganhasse. Ou então 5 vezes alternado, ficava com a taça. Era a mesma coisa, Berimbau de Ouro. Quem ganhasse 3 vezes consecutivo ficava com a taça, ou então 5. Nós ganhamos 67, 68
1969. E ficamos com o berimbau de ouro, que era de ouro mesmo. Desse tamanho assim, Certo. uns 15 centímetros, ouro. Certo. Esse era um berimbau para cada competidor ou um berimbau para a equipe? Tu acha? Ô, meu irmão, seria muita grana, um berimbau para cada Ah, não, porque eu queria ver, queria ver aí atrás nessa mesinha do senhor aí, o berimbauzinho. Não, sabe o que ficou foi dividido. O ouro, porque foi derretido, sumido aquele troço. Derreteram. Ah, meu Deus do céu. Acabaram com a lembrança. Derreteram. Não sei quem, que pena. mas derreteu. Ah, que pena. Quem eram os participantes, mestre, dessa competição? O senhor era um deles, Gato, Sim. que o senhor já falou. Eu vou tentar me lembrar, tá? Eu acho que nós éramos uns 10. Se olhar no meu blog, tem tudo lá escrito e tal, mas vamos lá. Eu fucei lá, né? Fuçou, né? Fuçou? Fucei. Vamos lá. O Rafael, que é o Certo. mentor. O irmão dele, o Paulo, que eram os dois irmãos mentores da situação. Aí vinha Gato, que era um dos melhores dele. Preguiça, que tinha chegado da Bahia e estava lá na Senzala. Vamos logo colocar os dois nomes que eu sei, Cláudio e eu. Né? Certo. Maranhão no berimbau, que era professor de judô, mas tocava um berimbau, cara, e cantava muito bonito. E era professor de judô, mas estava nesse grupo. Maranhão, Itamar e Peixinho. O Peixinho foi o seguinte, o Peixinho não ia entrar, não. Aí o Cláudio chega para mim e fala, pô, Tabosa, cria um jogo assim que chame atenção. Combinado, né? Um sketch, né? Para eu poder encaixar o Peixinho, senão o Rafael não vai deixar o Peixinho entrar no berimbau de ouro. Ele só escolheu esse pessoal aqui. Aí eu chamei o Peixinho, né? Lá na praia, já no Rio. Eu treinei ele me atacando com um pau de berimbau, em que a gente jogava, dava balões, ele me jogava por cima dele, eu caía do outro lado em pé. Aquele negócio tudo que depois tornou-se uma coisa tradicional, né? O Rafael gostou e a gente apresentou no berimbau de ouro. Isso chama a atenção dos jurados, inclusive, para vencer o berimbau de ouro, né? Tudo isso. Certo. O Gil Velho, faltou o Gil Velho, que teve aí em Recife, irmão do Gato. Sei, passou por aqui. Já deu o rolê. Já pula. Ele ele fazia faca com o irmão. E aí o Rafael gostou, encaixou o Peixinho e o Peixinho participou dos 3 berimbaus. Não tinha o mosquito nessa jogada? Aí é o seguinte, eu tô te dando a base da primeira. Tá Aí certo. foram 3 anos. Na segunda entrou mosquito, entrou borracha, entendeu? Mas aí já na segunda. Entrou um aqui de Brasília, que é o Fritz. Mas essa é a base. Se você ouvir uma chula recentemente feita pelo Tony Vargas, ele faz uma homenagem e dá os nomes de todos que estavam no primeiro berimbau. Essa música é recente, eu ia até perguntar ao senhor isso mais pra frente, mas já que o senhor falou... Eu sou rápido mesmo, sou da regional. Tá certo. Então, vamos lá, mestre, vamos lá. Mestre, sei também que o senhor foi quem criou um sistema de graduação. Por sinal, é o que a gente usa. Né? Conta pra gente como foi que o senhor criou essa graduação. Tudo acontece por um acaso e, na verdade, nada é por acaso. Quando eu abri a minha academia em 1974, também tu não estava vivo, tá? Já, né? Já estava com 4 anos, mestre. 4 anos, tu já estava imaginando tudo isso que está acontecendo agora. Olha como é que é a vida, né, rapaz? A gente tem uma coisa em comum, eu também fui judoca. Então tá bom. Mas você com 4 anos não podia estar imaginando que hoje a gente estaria conversando numa situação De jeito nenhum. Eu nem sabia que ia fazer capoeira. Rapaz, tu balança a cabeça aí, o meu telefone cai, pô. Não sei porquê. Ave Maria, será que eu já tô dando... Mas olha, em 74 eu abri a academia. Certo. Nós não tínhamos nem uniforme, Mula. A capoeira tinha uniforme. Certo. Esse uniforme que a gente usou do berimbau de ouro era um uniforme listrado. Era um abadá já.
iniciando o formato do abadá que a gente usa. Nem é tão igual, era até no meio da canela. Hoje a gente usa até no tornozelo. Mas era vermelho, branco, azul, listas na perpendicular da perna, sabe? E uma corda vermelha, a gente usava uma corda vermelha, que não tinha o valor de graduação. Era apenas chamada. Fazia presença ali no palco. Posteriormente, aos 3 anos que a gente ganhou, a gente já dava aula. Eu já dava aula desde 69. Então, a gente, da Senzala, falou, bom, a gente é professor e não tem graduação, mas vamos usar a nossa vermelha que a gente usou no berimbau de ouro como de professor. Ah, legal. Só que não tinha as outras de baixo. Só tinha de professor. Mas você sabe que o judô, já que você fez judô, ele começou assim, começou com a preta. Depois é que vieram as outras faixas anteriores. Mas primeiro era do professor. Tinha que ter professor, né? Ou então aquele negócio da galinha e do ovo, a gente não sabe quem é o primeiro. Vai embora. Aí, tá bom, a história da capoeira é assim, né? Aí eu, quando abri a academia, não tinha uniforme, fui tentando criar uniformes. Quando eu tiver uma chance, não teria como agora, eu usei até uma bata branca, bonita, que eu usava e eu gostava dela. Atrapalhava um pouco, mas não tanto. Mas era bonita a presença dela. Calça de elanca, foi meu passado negro. Calça de elanca, os alunos pareciam bailarinos, com a calça apertada, tá? Até chegar o abadá. E os alunos começaram a pedir graduação. Eu, quando abri a academia, eu abri do lado de uma de karatê. E eu ainda fazia judô. Eu tinha essa noção das duas, com maior disciplina ter a graduação, o incentivo ter a graduação, e a capoeira precisava. Aí quando eu ia sempre para o Rio, eu digo, pô, vou apertar para o Peixinho. Cheguei lá, o Peixinho tinha acabado também de abrir uma academia e acabado de fazer uma graduação, que é a graduação da Senzala. Aí, como eu estava lá, eu falava, Peixinho, eu vou fazer o seguinte, vou levar a sua graduação para Brasília. Me explica ela. Ele não tinha explicação, eles fizeram. Empiricamente fizeram. Aí eu falei, pô, mas parece com uma graduação do judô. Ele falou, Digo, mas e para capoeira? Por que a cor essa vem depois da outra? Você sabe? Ele dizia, não. E se os teus alunos... Mas o Peixinho tem uma característica de ser assim, né? Ele falava rápido, desligado, quer nem saber, passa por cima, sai atropelando. Aí eu falei, pô, Peixinho, e se teus alunos mais tarde cobrarem de você uma explicação? Eu invento. Falei, meu irmão, eu não sou o Peixinho que vou chegar nos meus alunos e falo assim, eu invento. Não, eu tenho que chegar com uma base. Rapaz, na Barata Ribeiro, já no último dia para voltar para o Rio, eu falei assim, estou voltando para Brasília sem a graduação, meus alunos vão me cobrar. Aí que vem o acaso. Quando eu me ligo, eu estou em frente a uma casa de Umbanda. Mas eu não tinha visto que era uma casa de Umbanda. Eu vi uns colares pendurados, diversos, que me chamou a atenção. Aí quando eu li, casa de Umbanda, digo, opa, vou entrar aqui. Entrei, vi várias contas, eu não sabia que era conta. Para mim era colar. Aí a moça falou, essa aqui é a conta de Oxóssi, isso aqui é a guia. Isso aqui é a guia de Oxóssi, isso aqui é a guia de Xangô, isso aqui é de... Eu digo, não tem uma que junte todos esses orixás? Tem. A guia dos 7 orixás que regem a Umbanda. Eu digo, é essa. Me dê, minha senhora. Digo, aqui está a minha graduação. Peguei, ela me deu um livro, comprei, para estudar, porque no Brasil, a Umbanda sintetiza a religião africana. Na África, é o candomblé. O candomblé, cada nação tem uma identificação diferente uma da outra. Eu ia me ferrar se eu fosse pelo candomblé. Aí eu fui pela Umbanda. Aí eu pensei, cara, aqui veio lá de cima, o acaso, eu poder homenagear
o negro que veio para o Brasil, foi escravizado aqui, mas ficou aqui e fez a capoeira. E o outro detalhe, um ser humano, para estar equilibrado psicologicamente, eu entendo que ele tem que ter três pilares: religião, trabalho, família. Aqueles homens que vieram da África, ou de onde veio, não tinha família, que foi arrancado do meio familiar. Não tinha trabalho, porque eles eram escravizados aqui. Restou só o quê? A fé. Eu não vou nem colocar a religião, colocar a fé. E a fé, sintetizada aqui no Brasil, do afro, é a Umbanda. Por isso eu me baseei nos orixás da Umbanda. Certo, certo. Mestre, me diga uma coisa. O senhor já disse que foi o acaso, mas na época que o senhor criou, o senhor falava sobre isso, que foi criada da religião do candomblé? Depois desse contato com a Umbanda, depois de logo em seguida estudar, antes de fazer a graduação mesmo, como fazer, eu estudei. E outra coisa, Mula, como eu comprei aquela guia dos 7 orixás, por respeito ao acaso, tu balançou a cabeça aí, cara. Por respeito ao acaso, eu mantive as cores dos orixás que estavam naquela guia. Por isso saiu azul, marrom, verde, amarelo. Certo. Aqui eu já sei que vou ter um conflito já aí dentro, porque era rosa que virou roxo. Eu vou explicar por quê. Roxo. Vermelho e o grande orixá, que é Oxalá, que é branco. Oxalá. Que é branco. Então, eu mantive essa guia. Essa guia que foi meu norte para criar as graduações. Depois eu tive necessidade. 7 cores que não eram 7, eram só 6, que a 7ª era Oxalá, branco. Eu nem pensava em receber o branco, nunca na vida, e nem recebo até hoje. A gente tinha 6 cores, passa muito rápido se fosse de ano em ano. Quando eu vi, meus alunos já estavam desenvolvidos em corda, eu falei, caramba, eu tenho que frear. Mas se frear no tempo, eles desistiam. Não é? O judô, o karatê, não freia no tempo. É um ano, às vezes até em 6 meses eles mudam. Aí eu não freiei no tempo. Introduzi o mais alto, que é o branco, no meio de cada um antes que passasse para a cor, a cor total, né? Azul e branco, marrom. Marrom e branco, verde. Isso para ganhar mais tempo ainda, cara. Mas isso foi o aprendizado com a própria vida, com a capoeira, que estava tudo sendo ela me ensinando e eu ensinando aos outros. Certo. Ô, Gomestre, uma curiosidade. Hoje ainda a gente tem essa coisa de que a capoeira é coisa de negro, que está misturado com os orixás. Isso. Nessa época que o senhor criou essa graduação, o senhor falava abertamente que era baseado nas cores dos orixás. Tinha algum preconceito, alguma coisa contra isso ou não? Mula, eu vou ser sincero, ou eu sou muito desligado, ou realmente não tive esse conflito. Por quê? Vou te dizer. Talvez uma sorte. Olha o acaso aí de novo. A gente mora em Brasília. Certo. Brasília, naquela época, tinha 74, 14 anos. Muito nova. Mas ela era feita de todo o Brasil, de gente de todo o Brasil. Não era? Era o carioca, só carioca, misturado com alguém. Era o recifense aí, pernambucano, misturado com o cearense, não sei o quê. Não, aqui eram todas. Não tinha ninguém de Brasília. Aqui não tinha ninguém nascido ainda em Brasília. Então, essa forma eclética, ela se estendeu para tudo. Não só para esse fato que você está levantando, como para tudo, para a religião aqui mesmo. Aqui mesmo tem um local que tem todas as religiões no mesmo lugar. Cidade eclética, chama. Certo.
Pronto, mas já falando aí que o senhor falou desse, que a gente ia ter um conflito já de cores, que o senhor falou Sim, aí da cor rosa, né? Eu andei sim, lendo também, sim. e quando eu fui pesquisar, tá, inclusive, né? Quando a gente vai na Umbanda, tem a cor lilás, né? E tem o roxo, né? Que reverencia, né? Logicamente, um orixá, certo? Esse rosa, o senhor mudou, Eu fui obrigado a mas qual foi mudar. o motivo Por dessa quê? mudança? Certo, Vou dizer agora. Quando eu estava respeitando a guia, tá? Não tinha certo. aonde eu fazer, não tinha aonde eu fazer a corda. Então, eu fui numa casa de umbanda aqui em Brasília e procurei pesquisar, tinha um cordão de São Francisco na casa de umbanda aqui em Olha, Brasília. certo. Aí eu vi que aí tinha várias cores. Eu falei, opa, minha graduação está aqui também. Aí eu perguntei da pro dono da loja se ele fazia o cordão de São Francisco, que nem tá ali, que era a coloração era em seda, cara. Era feita em seda a cor. Ó, Por dentro era um rabo, por dentro era um rabo de rato qualquer e por fora era seda com a cor. Se ele fazia das cores que estava a guia, ele falou que tinha dificuldade no rosa. Eu falei, cara, como é que eu faço? Ele falou assim, mas eu posso colocar o roxo, que é perto do rosa. Eu falei, mas eu não estou aqui por cor, aqui é a guia. E o rosa era IBG, crianças. ah, Mas num, criança, mas num certo. patamar, que eu fiz como graduação, estava num patamar muito alto para ser criança. Podia ser o rosa o primeiro, criança, Certo. IBG, não é não? Mas lá na frente, lá em cima, no contramestre, cara. Eu falei, e o que é roxo? É Oxum, o orixá, que é do mesmo nível de todos os outros orixás, claro, e é que rege, e foi casada com o Xangô, e que rege os rios, tem o poder dos rios. E faça então. Aí eu coloquei roxo, mas não demorei muito. Vocês aí que usaram e que hoje me questionam é porque, graças, eu agradeço. Eu tenho mais é que agradecer. Mas vocês usaram logo. E logo depois eu mudei e vocês não mudaram. Entendeu? É, exatamente. Olha só o lapso de tempo que nós tínhamos nessa época. Nós não tínhamos internet. Para eu dirigir para Recife, por um acaso, teria que pegar um ônibus. Era tudo dificultoso. Então Demais. a gente não teve como, na época que eu mudei, vocês saberem que eu tinha mudado. Que foi logo em seguida. Quando eu tive as primeiras problemas de fazer a corda, isso só melhorou quando igual a senzala, a gente começou a pintar. Mas aí já estava roxo. Certo, Aí já estava roxo, ficou roxo. Entendeu? certo, certo, certo. Certo. Outra coisa, mestre, em relação dessa, o senhor falou contramestre, Sim. tá? Existe uma nomenclatura de aluno, hoje, por exemplo, a gente usa aluno, os alunos graduados, formado, o contramestre e o mestre. Quando o senhor criou, tinha alguma coisa assim? Tinha. O Certo, contramestre tinha. Porque, certo, para mim, o mestre não é o. É um título, digamos assim, de ofício. Um certo, pescador, o cara mais velho ali, que tem mais conhecimento, a própria comunidade o chamam de mestre. Não é? certo, O cara certo, é. o ferreiro, não é? É um ofício do ferreiro. Ele tem o conhecimento daquela arte, ele é chamado de mestre. Aquele que Certo, ajuda ele, às vezes, e dependendo do ofício, é chamado de contramestre. Na Marinha, existe o contramestre, que é ofício, certo, que é de ofício também. certo, Então, na capoeira, as rodas de rua, o cara é o mestre, mas fala com o contramestre dele. Então era certo, certo, uma nomenclatura popular, mas muito sábia, porque era em função do ofício. O ofício da certo, arte e da arte da capoeira, no caso.
Certo. E abaixo disso, do contramestre, tinha professor, tinha outra graduação? Você não gosto. Era tudo aluno? Todo aluno. E, aliás, eu hoje, que depois muita gente criou um monte de coisa, eu sou contra essas denominações, mestrando, monitor, tem vários aí, não é? Certo, tem. Instrutor, estagiário. Grão-mestre. Remete para um lado mais acadêmico. Certo. E não é o nosso caso. Nosso caso é uma arte, não é uma faculdade onde o lado acadêmico tem esses estágios. Nós não somos assim. Nós somos de uma arte popular e temos que preservar essa arte da forma como ela é respeitada. Vamos criar nada em cima, não, que não tem nada a ver. Grão-mestre. Tá. Quer polêmica? Quer polêmica? Grão-mestre. Não pode, cara. Não pode. Grão-mestre não é um ofício. Grão-mestre é um título maçônico, da maçonaria, que não tem nada com ofício. Então, exatamente. Pô, já pegando isso aí, já pegando essa deixa aí dessas graduações aí, que isso é assunto polêmico demais. Né? Mas vou assim, ó. Henrique Alberto, ele pergunta assim: a padronização das graduações seria importante para fortalecer a capoeira enquanto esporte? Seria, Henrique. Mas santo de casa não faz milagre. É a coisa mais difícil que nós temos pela frente. É um objetivo. Não resta dúvida que possa ser um objetivo a ser conquistado. O dia que conquistar, nós vamos estar com a capoeira como esporte, hein? Lá em cima, como esporte. Certo. Boa, mestre. Aí vamos lá. Outra pergunta do Henrique. O Brasília Jiu-Jitsu criou as graduações coral vermelha, branca, para valorização dos mestrões. Seria bom para a capoeira isso, mestre? Olha, não assim dessa forma. Eu acho que o que eles fizeram, eu já fiz há muito mais tempo. Eu quando vi, é verdade, quando tive problema com a vermelha, quando a vermelha estava tendo muita gente e todo mundo já questionando e criticando, eu disse realmente, vou fazer, só tem um jeito de mudar isso. Criar uma graduação acima da vermelha. Então o que é que eu fiz? Eu peguei a cor mais alta, que é a branca, não é? Tá. Oxalá. E fiz as pontas dela, 20 centímetros nas pontas, que ela passasse em grau superior, acima da vermelha, passasse pelo caminho que ele trilhou, com todas as cores que ele veio. Isso como graduação branca, no caso, vou citar a que vocês têm como referência. Branca com a ponta azul, branca com a ponta marrom, branca com a ponta verde, branca, amarela, branca, roxa, branca com a ponta vermelha, que é a minha, porque eu não sou branco total, não aceito. Mestre Biba não é branco, cara. Nunca foi, por que eu vou ser branco? Não vou aceitar. E o corda, aí sim, uma outra coincidência do acaso. A vermelha, desculpe, a branca com as pontas vermelhas, branco e vermelho, o candomblé, é o meu orixá Xangô também, no candomblé. E marrom... Mais uma coincidência. Mais uma coincidência. E marrom é Xangô na Umbanda. E o branco, que também está sendo dado aí para a torta e a direita, né? Alguns até considerando como grão-mestre, eu não aceito. E outra coisa, quem é que está dando o branco? O aluno? Agora é o aluno que está dando branco para o mestre dele. Ah, isso aqui está acontecendo direto, né? Mas não está errado isso? Como é que a gente vai conseguir essa graduação mais alta se não tem ninguém com essa graduação, ou não deveria ter? A minha, se não cair aqui, não balança a cabeça aí não. Tá, mestre. A minha está aqui, ó. Aguenta aí. Estou aguentando. Os alunos resolveram me homenagear. Eu disse, poxa, se eu sou contra aluno da graduação para mestre, o seu mestre, não, eles me deram, eu deixei aqui, ó. Tá dando para ver? Ah, tá para ver, dentro do quadrinho aí.
Quadril não, numa redoma de vidro. Isso aqui é vidro. Uma redoma de vidro, pronto. Quando eu morrer, quebra ela e bota na minha cintura. Mas quando eu morrer, quando eu estiver vivo, não. Falar nisso, mestre, o senhor chegou a conhecer o mestre Bimba pessoalmente? Cheguei, cara. Também, você está falando coisas que é do acaso. O camisa roxa, o velho, o camisa roxa, porque esse a gente chamava de camisinha, né? Ele não gostava. O camisa roxa, ele estava vindo fazer... Aliás, ele não me conhecia pessoalmente, nem eu ele. Outra referência de nome, que você me perguntou lá atrás. Camisa roxa. Quem é esse cara, né? Aí eu recebo um telefonema de um cara se dizendo camisa roxa, né? Não é o nome dele mesmo? Não é o nome dele, o nome verdadeiro? Não sei não. Não, eu sei, mas já me lembro. Aí ele falou assim, sou camisa roxa. Eu achava que era o Adilson aqui de Brasília passando um trote. Aí eu falei, tá, o que é que você quer? Fala aí, rapaz. Pô, fui até indelicado, né? Ele falou assim, não, o Cláudio danadinho me deu seu telefone. Eu falei, é o camisa roxa da Bahia mesmo? Sim, sou eu. Você tá onde? Eu tô aqui na rodoviária. Rapaz, peraí que eu vou ao seu encontro. Desliguei. Naquela época não tinha celular, meu amigo. Não tinha número que saísse, GPS, essas coisas. Eu desliguei e falei, aonde que eu vou encontrar esse cara na rodoviária se eu não marquei o local? Liguei pro Adilson, sabe quem está em Brasília? O camisa roxa, cara. Só que eu desliguei o telefone e não marquei um local lá na rodoviária. A rodoviária é grande. Aí o Adilson falou, vamos, eu vou levar um birimbau. A gente anda aquela rodoviária toda com um birimbau. Ele vai ver a gente. Vai achar que a gente é doido, mas vai lá com a gente. Não demorou muito, cara. Não demorou muito. Ele veio na minha direção. Ele tinha a minha descrição, eu não tinha dele. Aí ele apontou para mim e falou assim, você é o Tabosa? Eu falei, porra, tô. Você é o camisa? Ele falou, sou. Isso aqui é o Adilson. Nisso, vem vindo lá mais longe, ele rodou assim, olhou, mestre Bimba. Olha o acaso. Senhora. O acaso. Vem vindo. Olha, eu só tinha falado com camisa roxa. Só isso. Muito prazer. Eu não sabia o que ele ia fazer em Brasília. Tinha conversado com ele. O mestre Bimba vem, olhou para ele, ele ficou branco, mais branco que ele era. Eu achei estranho. E falou, não, tá vendo, mestre? Não fala nada, não fala o que é que eu vim fazer aqui em Brasília. Eu olhei e falei, ele não falou nada, o que é que eu vou falar? Eu não tenho nem o que falar. Aí o mestre Bimba chegou, grandão, né? Ô, camisa, tá fazendo aqui? Não, mestre, eu tô de passagem. E o senhor? Não, eu vim visitar minha filha que mora aqui, mas eu tô indo para Goiânia que eu vou fazer um show lá. Aí ele, isso aqui é o Tabosa, meu amigo. Esse amigo do camisa é meu amigo também. Apertou minha mão, né? Foi embora. Aí o camisa virou para mim e falou assim, porra, cara, se eu falasse para ele que eu vim para cá para montar um show do meu grupo, Furacões da Bahia, que depois Olodumaré, se tornou Olodumaré, aqui em Brasília, ele ia brigar comigo pela concorrência. Mula, concorrência, são 200 quilômetros de distância uma do outro. Nossa Goiânia, Senhora. Olha o respeito desse cara. Foi que ano isso, mestre? Não, foi muito tempo, cara. Eu ainda não tinha academia. Foi antes de 70. Certo. Por 70, por aí. Mestre, deixa eu ir aqui que a gente já está com o tempo reduzido. Ixi. Tem uma outra pergunta aqui. Tem um monte de pergunta aqui que não vai dar para responder. Quer dizer que não vai dar para perguntar. Para responder, a gente estaria. Eu também sei que o senhor formou a primeira mulher mestre de capoeira. Né? Ela ainda está nativa. Quando foi isso? Né? E qual foi a corda que o senhor deu a ela? E quem foi ela? Não, olha só. Logo quando eu abri a academia, a Edna Regina, ela entrou na academia e era o quê? Uns 14 anos, 15, por aí. Tá? E ela era a única mulher naquela época também.
Ah. Então ela tinha que treinar com os homens. E ela fazia karatê na academia do lado da minha. Ela fazia karatê Shotokan. Muito boa. Ela era muito boa no karatê. Tanto é que ela foi campeã lá fora de karatê. E, em 70 certo, já é 74, né? Ela deve ter entrado em 75. Certo. 74. Ela entrou na primeira loja, foi. Aí, conclusão. A Edna treinou. Muitos anos. Quando ela se formou em educação física, para você ver o tempo que ela treinou. Ela trocava jogo de igual para igual com todo mundo, cara. Com todos os homens. Com as mulheres, não, nem tinha quase. As mulheres que entravam, não tinha condição de jogar com ela. Ela foi ganhando as graduações, que chegou só podia receber a vermelha. Foi na época que eu tinha 3 alunos para receber vermelha. Ela, o Tibério e o Japão. Todos 3 no mesmo nível técnico. Aí eu já tive crítica. Mas eles eram muito novos, tinha 20 e poucos anos, 21, de receber. Mas naquela época não existia isso, cara. O próprio Camisinha, o próprio Peixinho, eu mesmo, nós não tínhamos tanta idade para receber o grau de professor, não é? A denominação de professor. Mas era a necessidade. Conclusão, eu dei a corda vermelha para ela. Nesse dia estava na minha academia, Itapuã, o Sena Box, a Sena, Carlos Sena, e a Dilson como testemunha. Carlos Sena. E mandei ela fazer sequência do Mestre Bimba. Jogo de balão ela fez comigo, que eu fiquei preocupado com ela, né? Mas ela fez certinho. E o jogo jogado era... Aí ela foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela estava vivendo até hoje, pela capoeira. Mas aí ela teve contato com o Grupo Abadá e hoje ela faz parte do Grupo Abadá. Certo. Recebeu a vermelha depois de novo. Certo. A Edna, ela dava aula de capoeira, mestre? Dava. Aqui em Brasília? Ela deu nos Estados Unidos. Ela dá nos Estados Unidos até hoje. Certo. Mas ela era aluna do senhor, já dava aula aí, ou só foi dar aula quando ela foi morar nos Estados Unidos? Quando ela foi morar nos Estados Unidos. Ela foi morar nos Estados Unidos. Entendi. Agora, para a gente finalizar, eu acho que vai dar tempo, mestre. Sei também que o senhor criou, o salve. Sim. Conta pra gente aí, como foi essa ideia desse salve aí? Quando eu abri a academia e que eu trouxe a capoeira também, igual a Mestre Bimba. Eu trouxe a capoeira para dentro de uma sala de aula, aqui em Brasília. Foi a primeira. Então eu não sabia como fazer, eu não tinha a fórmula do Mestre Bimba, o molde do Mestre Bimba. Então eu comecei a ter que criar. E foi quando eu vi que no judô tinha a reverência. No karatê, o osse. E eu pensei, os guerreiros romanos batem assim. Na Umbanda, no Candomblé, eles batem no peito assim. Aí eu criei a palavra. E salve é uma coisa que a gente fala normalmente. Eu criei para ficar dentro da academia. Quando saiu da academia, eu fiquei envergonhado. Porque eu só exigia do aluno lá na hora da aula e no final da aula. Quando um aluno meu me fez isso na rua, eu fiquei, cara, isso não é para fazer na rua. Isso é para fazer dentro da academia. E agora, hoje em dia, não é mais nem na rua, é no mundo, né? O que é determinante para graduar um dos seus alunos mestre, um corda vermelha? O tempo de treinamento, a fidelidade nos treinos, a bandeira dele em relação à capoeira, em relação à academia, ele faz, e a sua necessidade moral e ética de preservar a capoeira. Como era a sua ligação com o Arraia? Ele gostava muito de mim. E nós vivíamos na rua, juntos, sempre, andando, assim para baixo. Muito ligada, muito íntima, muito amigável. Joia. Como o senhor define um bom capoeirista hoje, comparado com os do passado? Eu acho que não há comparação.
Nós temos que ter o passado preservado como referência. Hoje, nós estamos fazendo a história. Essa história de hoje vai ser passada um dia. E eles é que vão fazer a referência a nós. Cada momento é o teu momento. Ô, mestre, obrigado pela resposta. Na sua opinião, mestre, em quantos anos um capoeirista deve parar de treinar? Quando ele colocar o paletó de madeira. Boa, velho. Qual o momento na capoeira que o senhor leva para a vida? Rapaz, a vida, a capoeira, ela nos ensina em tudo na vida. A ser perspicaz, a saber conhecer o outro, quem é amigo, quem não é amigo, os traíras nessa caminhada. Então, o que eu tenho é só de agradecer para ela. O meu trabalho foi com a capoeira, a minha vida foi com a capoeira. Eu fiz na academia capoeira e ginástica para que a parte econômica fosse subsidiada, a capoeira fosse subsidiada pela ginástica, para que eu pudesse tê-la paralelamente. Bom, o que o senhor acha dos mestres que já têm um trabalho e recebem mestres que, no seu evento, que pula etapas, pegam corda pulando etapas? Por interesse? Não sei, a pergunta foi essa. Não sei se é o interesse financeiro, não sei qual é o interesse. Sei que ele está pegando cordas, pulando etapas. Olha, tem duas situações. Uma, se é por interesse, está errado. Certo. Duas, se é para cativar o aluno, dando uma corda, pulando etapa, também não é ético. Não é ético. Tem que saber respeitar. Cada etapa tem o seu momento. O que o senhor acha do mestre que já tem um trabalho e recebe esses mestres que pegam corda pulando etapas? Entendi. Não é. Você sabe que não é ético. Não é ético. Assim como não é ético você ter uma loja onde você paga todos os impostos e vem um outro pulando etapa, colocando um camelô na frente da sua loja com o mesmo produto, sem pagar imposto e mais barato. Está errado também. Pula, na vida. E em qualquer profissão tem de tudo. Mas aquele mestre que está vendo, o outro fazer isso, pular etapa, ele não deve se preocupar tanto, não. Porque a luz do sol está para ele, que é ético. O outro, seu quem tempo é de verdade sabe quem é, né, mestre? Então, mestre, espero poder conversar mais com o senhor várias vezes, que está muito bom o papo aqui.